Então, pessoal, esses dois fatos começam a trazer, né, para o Jacinto essa percepção de que alguma coisa muito errada acontece na vida dele, né? E essa percepção vai fazendo com que ele fique cada vez mais deprimido, cada vez mais triste, tudo mais. O José Fernandes é um amigo querido, é um amigo presente, mas é um amigo que viaja com muita frequência e ele fica fora durante anos, porque ele também tem propriedades em Portugal, assim como o Jacinto. E num desses regressos, num desses retornos que o José Fernandes faz, ele se assusta com o que ele vê, porque é o Jacinto prestes a completar somente 34 anos de idade, mas com uma aparência de um idoso. Ele anda curvado, ele emagreceu muito, ele traz na sua fisionomia o aspecto da depressão mesmo, né? E o José Fernandes fica muito assustado com isso e começa a tentar fazer a cabeça então do Jacinto de eles fazerem uma viagem, de eles saírem dali, né? Em contrapartida, o Jacinto, ele próprio, né, querendo se salvar, querendo sair dessa depressão, dessa falta do que fazer, ele propõe então que uma reforma seja feita no 202. E essa reforma vai trazer mais problemas ainda para a vida do Jacinto. Por quê? Essa reforma vai mexer com toda essa estrutura do 202 e vai fazer com que todo o amontoado de coisas que ele tem, que ele possui, seja realocado. Então ele começa a viver numa casa que é enorme, só que extremamente desconfortável por conta da reforma e extremamente bagunçada. Ele não tem nem lugar. Tanto é que quando José Fernandes volta, ele que tinha, né, um quarto de hóspede só para ele ali, um quarto cativo, vamos dizer assim, porque ele passa muito tempo com o Jacinto, ele não encontra nem lugar mais para ele se alojar, justamente porque todas as obras de arte, tudo aquilo que representa, né, o desenvolvimento científico que o Jacinto possui, precisou então ser mudado de lugar para que a reforma acontecesse. A proposta do próprio Jacinto com a reforma era justamente de que toda essa bagunça traria para ele uma razão de existir, uma razão de viver, e aí ele sairia daquela depressão inicial, mas não é o que acontece, muito pelo contrário, ele fica cada vez mais deprimido. Ao mesmo tempo que isso ocorre, ele é notificado de que a sua propriedade em Tormes, em Portugal, passa por uma avaria muito grande também, por conta de uma tempestade. E essa propriedade é importante para o Jacinto e para o contexto da obra também, porque é nessa propriedade que estão enterrados os seus avós, né? E aí existe uma capela nessa propriedade, né? E essa capelinha então foi destruída, os restos mortais, aliás, dos seus avós são desalojados, né, por conta dessa destruição, e aí o Jacinto se vê na obrigação também, vamos dizer assim, de recuperar essas construções, esses danos aí causados pela tempestade, né? Isso também, de uma certa maneira, traz um certo alento pro Jacinto, porque é algo com o que ele tem que se preocupar. Vejam, ele que tinha tudo, começa então a ter motivos de preocupação, porque ele não tinha motivo algum, a não ser o fato dele se descobrir como alguém extremamente solitário, alguém como extremamente vazio, né? E isso, dentro do contexto da obra, vai representar pra gente justamente um retorno às origens. Vamos voltar então aos nossos estágios iniciais de desenvolvimento, de evolução social, política e econômica, para que a gente possa ver o que é que está errado ali nessa origem, o que deu de errado, para que a gente começasse a se comportar dessa maneira tão superficial, tão falsa como é o que ocorre